Sejam todos bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Que alegria em podermos estar juntos neste estudo que tem gerado uma repercussão muito positiva. Muitos corações amigos entrando em contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, muitos views no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, também pela grade de programação da TV Mundo Maior. Que alegria em estarmos juntos. Fico muito feliz que esse estudo, mesmo sendo feito de modo muito modesto e simples, tenha atingido tantos corações em que juntos estamos estudando, juntos estamos aprendendo, juntos estamos refletindo em torno desta obra que eu julgo ser fundamental para o conhecimento da história do lado espiritual, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Para os amigos que estão acompanhando sequencialmente, nós estamos vendo o capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Nesse programa, veremos os dois últimos itens. Na primeira parte, provações coletivas dos judeus e dos romanos. E na segunda parte, fim da vaidade humana. Mas eu gostaria de deixar o WhatsApp do programa. Interaja conosco, participe, mande a sua pergunta, mande a sua colocação. É muito importante. 19 99778 2794. Esperamos a sua participação. Começa Emmanuel nos dizendo: os seguidores humildes do Nazareno iniciam, nas regiões da Palestina, as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instruía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhe a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam, igualmente, e de modo indireto, o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Emmanuel, ele consegue, num poder de síntese, caminhar até chegarmos na culminância da vinda de Jesus. Para que Jesus pudesse vir, muitos companheiros foram vindo ao longo dos séculos que se aproximavam da vinda de Jesus, cada qual com as suas qualidades, cada qual com o seu comportamento, procuravam anunciar que viria um Messias, que viria um enviado direto do nosso Criador, mostrando-nos as leis que regem a lei física e a lei universal, criada por Deus. É interessante que quando Jesus esteve conosco, ele não procurou mudar costumes, não procurou impor a sua visão sobre os demais, mas precisaria também desses corações amigos, que viriam de quando em quando cantar, por assim dizermos, a boa nova, preparar o terreno, porque nós vivíamos numa época, espiritualmente falando, primitiva. Quando nós falamos de primitivismo, o que a maioria das pessoas imaginam? Homens e mulheres bárbaros, como nós vemos nos desenhos, nos filmes, aqueles homens das cavernas. Não. Quando nós falamos da era primitiva, espiritualmente falando, é que naquela época a moralidade tinha uma ascendência quase nula sobre os costumes das pessoas. Era muito voltado para si. Tanto é que nós vemos que o Império Romano, uma das suas derrocadas foi a vaidade humana. Querer um império cada vez maior, querer invadir cada vez mais, querer subjugar cada vez mais. Foi aí o problema do Império Romano, que chegou a ser um dos maiores, para não dizermos o maior, em território, foi um dos maiores que a nossa história já anotou e catalogou. Então nós percebemos que foi vindo aqueles emissários,
muitos deles estão contados superficialmente ou de modo, poderíamos dizer, cheio de figuras alegóricas, que é o Velho Testamento. Muitas pessoas veem o Velho Testamento, os livros que compõem o Velho Testamento composto por Moisés, e não compreendem aqueles profetas, não compreendem aqueles nomes, não compreendem aqueles momentos evolutivos, não compreendem aqueles feitos. E hoje, para o imaginário humano, que é tudo muito racional, muito palpável, tem muitos termos lá alegóricos que realmente, se nós não conseguirmos compreender o seu sentido espiritual, se torna um texto sem conexão com a realidade. Por isso que quando nós vemos o Novo Testamento e o Velho Testamento, a Bíblia, por assim dizermos, nós temos que retornar no tempo e tentarmos compreender o que significava aquela situação alegórica. Porque senão, se nós formos ler do modo racional, ao pé da letra, como muitas religiões cristãs fazem, vamos cometer o erro de não compreender, porque naquela época eles falavam de forma figurada, nós vamos não compreender o real sentido, e para uma pessoa lógica, para uma pessoa racional, para uma pessoa intelectualizada, aquilo pode não surtir efeito, porque na cabeça dele ele não vai ver conexão daquilo com a realidade passado tantos milênios. Outro ponto interessante de Emmanuel, nesse texto, Emmanuel já nos fala que Jesus, esses emissários que vieram em nome de Jesus, já vieram preparar o terreno para aquela lei de amor, para pagar o mal com o bem, para acertar e para perdoar, para não dar tanto ouvidos às premissas do homem velho. Então aqui, esses personagens já começam sutilmente, alguns com mais espiritualidade, alguns com menos, alguns compreendendo a sua real finalidade aqui na Terra, outros passando sem qualquer entendimento, sem qualquer noção do que estavam fazendo. Não eram todos que tinham a noção plena do papel a serem desenvolvidos. Muitos deles eram extraordinários médiuns, tinham faculdades mediúnicas belíssimas. Uns foram melhores compreendidos, outros foram totalmente rechaçados pela sociedade, pelos costumes, pela história. Então cada qual teve o seu papel. Muitos deles, os nomes ficaram ao longo do caminho, não foram devidamente anotados no livro da história. A nossa história guardou o que teve a capacidade de guardar, mas passou muitos fatos, passaram muitas pessoas desapercebidos em vários pontos do globo, e é natural que os emissários de Jesus também, muitos deles ficaram ao longo do caminho, esquecidos pelos seus feitos, esquecidos pelo seu trabalho, mas não esquecidos por Deus e não esquecidos por Jesus. Continua Emmanuel. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza, que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Nós percebemos esses nomes de cidades que algumas foram, por exemplo, invadidas pela larva do vulcão Vesúvio, como é o caso, por exemplo, de Pompeia, e numa dessas situações, muito bem narrada pelo próprio Emmanuel, através do livro Há 2000 anos,
quando no final daquele livro ele, a sua filha Flávia, a companheira que trabalhava naquela casa, Ana, eles desencarnaram por esse vulcão estar em erupção. O Império Romano ele teve um grande papel aqui na Terra. Nós vimos em programas anteriores que foi graças a eles, no sentido da família, que a Terra chegou à maioridade espiritual, com a intelectualidade ateniense e com o entendimento da família dos romanos. Mas, infelizmente, aquela ideia de um soberano absoluto, aquela ideia de conquista, aquela ideia de domínio, nós tivemos Tito, nós tivemos Calígula, nós tivemos Nero, nós tivemos grandes personagens na história daquele império que usaram todo o seu poder e toda a sua inteligência para machucar o coração alheio. Nós vemos, por exemplo, as atrocidades que foram feitas com os primeiros cristãos, porque acreditavam ser uma afronta ao Império Romano. Então eram milhares e milhares de cristãos que eram colocados nas arenas, devorados pelos leões, ou que tinham mortes trágicas, aquelas festividades romanas nos circos, do pão e do circo. Então nós percebemos que é uma situação que levou um desgaste moral daquele império muito grande. E nós percebemos que toda a ação desencadeia uma reação. E foi muito doloroso a reação do Império Romano com seus desatinos, com os seus equívocos, com a maneira que eles agiam, com a maneira que eles lidavam, o modo que eles tratavam o semelhante, com a barbaridade, com a crueldade, com aquela força de subjugação, e isso gerou individualmente e coletivamente um grande desastre. Tanto é que, passados séculos, foi uma derrocada. Aquele império imenso foi sendo invadido, saqueado, foi perdendo o seu território até se tornar o que nós conhecemos hoje, por exemplo, ao longo desses últimos 2000 anos, ou até mais de 2000 anos, já que o Império Romano antecede a vinda do Cristo, como nós vemos em livros de história e como vimos também no livro A Caminho da Luz. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Queridos amigos, que alegria nós termos a tecnologia que nos une, nos aproxima, você em diferentes partes aqui do Brasil ou do exterior, tendo a oportunidade de estudar comigo esta obra que eu julgo ser importantíssima, que é o livro A Caminho da Luz. Eu gostaria muito que, se você está gostando do programa, se o programa está te ajudando, se o programa está te levando um conhecimento, uma reflexão, compartilhe na sua rede social. Divulgue, promova, deixe o seu like na página, deixe o seu comentário, mas acima de tudo, muitas pessoas não conhecem o nosso canal. E através do seu compartilhamento, muitas pessoas poderão conhecer, poderão se inscrever e poderão estudar conosco. Então eu conto com a sua ajuda, é um pedido de coração para você que está deste outro lado. Dando continuidade, estamos agora arrematando este último item do capítulo 13, os desvios romanos, tem como título Fim da Vaidade Humana, quando Emmanuel nos fala. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos, cheios de feras e gladiadores. Então aqui Emmanuel já nos mostra que tudo é lícito. Paulo tem uma frase interessante aos Coríntios: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. O Império Romano teve a liberdade de fazer o que quis. Nós vimos que ali foi uma invasão dos etruscos,
e aí foram chegando os primeiros personagens naquelas colinas romanas, e aí foi crescendo o sentido de família, o sentido de religiosidade, o império foi se expandindo, aí veio a ideia de um único monarca, o César, e sucessivamente, como todos nós já conhecemos através da história. Mas nós vemos também que a derrocada do Império Romano não foi pela inteligência. Eles não pecaram pela inteligência, eles pecaram pela moralidade, a forma de tratar o ser humano. Eu posso até não concordar com uma pessoa que não seja espírita, e no meu modo de ver, eu posso acreditar que aquela interpretação que a pessoa tem de determinado assunto é o maior absurdo do mundo. Mas eu, como espírita, eu tenho a obrigação de respeitar aquela opinião, não de demonstrar que a pessoa está errada e humilhá-la muitas vezes. E o Império Romano não teve esse cuidado. Onde eles chegavam, eles invadiam, eles saqueavam, eles abusavam das mulheres, escravizavam os homens, roubavam o seu dinheiro, roubavam a sua religiosidade, eles tinham que trabalhar muito para pagar largos impostos para o Império Romano. Nós vemos, por exemplo, na própria Palestina, onde Jesus nasceu, nós vemos Jerusalém, nós vemos aquelas aldeias ali próximo, como Cafarnaum, onde Jesus passou muito tempo na casa de Simão Pedro. O que nós percebemos? Certa feita, Pedro pergunta, Senhor, eu tenho que pagar impostos? É lícito? Mas por que Pedro fez essa pergunta? De tudo que eles arrecadavam, 10% daquilo ia para Herodes, que era o rei, por assim dizermos, daquela região, o rei Herodes. 10%, outros 10%, iria para o templo, que era uma força enorme, junto da força política havia a força religiosa. E 10% iria para o Império Romano. Então eles pagavam mais ou menos de tributo, seja ao Império Romano, seja a Herodes, seja ao templo, 30% do que eles ganhavam. 30% no mínimo era destinado para os impostos. E aquilo para eles, uma comunidade pobre, pescadores, por exemplo, pegava 10 peixes, já chegava ali o coletor de impostos e já pegava 3 peixes, 4 peixes. Então nós percebemos que era uma carga tributária também muito elevada, não que hoje nós possamos agradecer muito, continuamos com uma carga tributária muito elevada. Então nós percebemos que eles invadiam, eles exploravam, eles escravizavam, eles colocavam pessoas de interesse deles para dirigir determinadas regiões, como por exemplo Pilatos, Pôncio Pilatos, um personagem muito conhecido por nós os cristãos, que foi aquele que intermediou o julgamento, aquele que lavou as mãos, dizendo, mas esse é um homem justo, ele não fez nada, mas também não fez nada para defendê-lo, ele que esteve naquela cena, vocês querem que crucifiquemos quem? Jesus ou Barrabás? E foi escolhido Jesus. Então, Pilatos é um personagem muito conhecido por parte dos leitores do Novo Testamento. E o que nós percebemos? Pilatos foi um preposto do Império Romano. Nós vemos no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, um senador romano, chegou lá para ver se a sua filha obtinha melhora, com todas as cartas, com todas as vênias, com todos os louros do império, chegando com alto cargo diretivo naquela região. Então, eles não apenas invadiam, eles faziam daquela região o que queriam. E isso gerou muita raiva, isso gerou muito ódio, o que é natural. Eu chego numa casa e eu não passo a viver naquela casa, eu passo a dominar aquela casa. E aquilo não é visto com bons olhos. Isso levou a uma derrocada moral deste império, como nos fala Emmanuel. Continua o espírito amigo. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E, quando não foi mais possível
o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres. A dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sobre o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E, enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Esses últimos 2 parágrafos de Emmanuel é substancioso. O primeiro, ele nos fala de que quando a humanidade ela não ouve os apelos da espiritualidade, a dor é acionada e vem ao nosso encontro para frear um pouco o ímpeto humano que pode, desregulado e desequilibrado, gerar um sofrimento imenso. Não que a espiritualidade utilize isso como modo punitivo, mas como modo terapêutico para as nossas almas frágeis, cansadas e muitas vezes viciadas. Tentado todos os tipos, manda-se missionários, manda-se enviados diretos, procura pelo bom senso, convidar as pessoas a uma reformulação. Por isso que de quando em quando nós temos, seja uma pandemia, seja um vírus, seja um mecanismo da natureza, como vimos aqui no primeiro bloco, uma catástrofe natural, como um vulcão em erupção, por exemplo. Então nós percebemos que a espiritualidade utiliza isso em último recurso, mas utiliza. E aquele império precisou também, infelizmente, passar por essa expedição. Infelizmente, porque a dor nunca é um caminho bom. E nós estivemos ontem lá, muito provavelmente nós também já pisamos no Império Romano. E o segundo parágrafo, que eu li agora no final, fala um pouquinho dessa situação toda que o coletivo se encontrava. Os espíritos, ao desencarnarem, não melhoram e não progridem imediatamente. E Emmanuel diz que muitos desses espíritos passaram-se 2000 anos e até hoje estão nas reencarnações, na lei das reencarnações, procurando sempre progresso, que ainda não conseguiram de todo libertarem daquelas atitudes infelizes que tiveram no Império Romano, na Roma Antiga, naquela época recuada, em que hoje sobrou apenas ruínas. Hoje nós vamos para Roma, tem uma parte nova e tem aquela parte antiga, Coliseu apenas que sobrou, e mais algumas igrejas que conta-se ainda daquela época. De resto, tudo ficou uma ruína só, não sabendo ao certo hoje precisar como que era aquela cidade exuberante que já chegou a ser capital de um império, capital e cidade diretiva para um império vastíssimo. Isso serve para a nossa população, pessoas simples, pessoas que sozinhos não conseguimos mudar o destino da Terra, mas que pela força do exemplo temos a condição e a oportunidade de mostrarmos que o diálogo, que o entendimento é sempre a melhor parte. Esse ano de 2020 tem sido um ano muito atípico para todos nós, seja pela pandemia, seja pelo desemprego, seja pela desencarnação de um familiar, seja pela tristeza na maioria dos rostos das pessoas na rua, seja pelo pessimismo, seja pela dúvida de como será no amanhã, de quando teremos uma vacina, de quando conseguiremos ter o mínimo de normalidade. Um outro lado já se fala de uma nova realidade, de um novo rumo. Portanto,
nesse momento em que nós estamos tão atípicos, por assim dizermos, esse estudo e esta página de Emmanuel é como se fosse um jato de ânimo para não desanimarmos, para não desistirmos, porque o que nós estamos passando não é a primeira vez e naturalmente não será a última. Mas aqueles, como diz o Evangelho, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e agora já sou eu falando, cabeça para entender, nós poderemos viver de modo muito diferente. Não alegres, está morrendo pessoas, está tendo desemprego, não, muito pelo contrário, mas de podermos estar numa fase tão decisiva para o planeta Terra quanto esta. Queridos amigos, queridas amigas, aproveitemos muito o nosso tempo orando, vigiando e realizando as atitudes no bem. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.